Olá, sejam bem-vindos, eu sou Maurício e hoje a gente vai continuar estudando o tema cardinalidade de conjuntos. Na aula passada eu deixei uma tarefa para vocês, eu gostaria que vocês provassem para mim que o conjunto dos reais é não enumerável. Não sei o que vocês fizeram, eu vou colocar aqui uma possível demonstração, só que para a gente provar do jeito que eu quero, a gente vai ter que revisitar um conceito que a gente já abordou em aulas anteriores. O que nós vimos lá no passado? Digamos que nós tenhamos um conjunto enumerável, tá? Digamos que o A seja enumerável. Aí vamos pegar um subconjunto desse A. Então, digamos que B seja subconjunto de A. Então a gente pode afirmar, sem medo nenhum, que o B também vai ser enumerável. Certo? Então, se o A é numerável, então o B subconjunto de A também vai ser numerável. Escrever aqui no cantinho, isso aqui é um resultado que a gente já provou, então podemos aceitar aqui numa boa como verdadeiro. Então, eu vou provar que os reais, esse conjunto aqui, é não enumerável, analisando a contrapositiva disso. Só lembrando rapidamente como é que seria a contrapositiva aqui, a gente vai analisar, se uma certa proposição implica outra, se A implica B, então não B implica não A. Então, A é numerável, então B subconjunto de A tem que ser numerável, então vamos pensar no contrário aqui. Digamos que B é um subconjunto não enumerável de A. Estou pegando a negação disso, né? Então, se a gente identificar que B é um subconjunto não enumerável de A, o que isso vai implicar? Isso vai implicar na negação da primeira, que é a enumerável. Então, a gente vai provar que A é não enumerável. Bom, então basta que eu consiga identificar um subconjunto dos reais que é não enumerável para eu provar que os reais inteiros, o conjunto dos reais, é um conjunto não enumerável. E aí, você consegue me mostrar um subconjunto dos reais que é não enumerável? Bom, na aula passada a gente fez isso, não fez? A gente provou que o intervalo de 0 a 1 é um conjunto não enumerável. Então, se a gente pegar esse B sendo o intervalo 0, 1, que é claramente um subconjunto dos reais, esse conjunto é não enumerável, já foi provado na aula passada. Então, o que a gente fez aqui foi rapidamente verificar que o A, nesse caso aqui, o A que vai ser os reais, é um conjunto não enumerável. O que já era mais ou menos intuitivo, não era, gente? A gente pega os reais, olha um pedacinho dele, esse pedacinho já é não enumerável. Imagina se eu pegar os reais inteiros. Talvez até se me pergunte agora, pô, mas é intuitivo, verdade. Agora, e se eu pegar os reais inteiros, será que vai dar um infinito maior que o infinito do 0, 1? Uma pergunta bem interessante, né? Não vai ser isso que a gente vai abordar hoje, tá? Mas isso já fica aí na nossa cabeça, para a gente dar uma pensada nisso. Mas a gente acabou de ter sucesso aqui nessa demonstração. A gente provou que os reais, esse conjunto R, é não enumerável. Beleza? E aí, tem mais algum conjunto numérico que a gente não falou? Dos conjuntos que a gente costuma trabalhar no colégio. Natural já foi. Inteiro já foi. Racional já foi. Real já foi. O único que a gente não comentou especificamente sobre foi o conjunto dos irracionais. E aí, o que você pode falar sobre os irracionais para mim? Será que os irracionais, que aqui eu vou usar a letra I. Alguns livros usam essa letrinha, né? Letrinha I aqui, ó. Alguns livros não gostam muito de usar essa notação, ela escreve R menos Q, mas é tudo a mesma coisa, tá? Vamos combinar aqui que esse I é o conjunto dos números racionais.
que a gente pode afirmar sobre esse conjunto aqui? Ele é enumerável ou ele é não enumerável? Só lembrando rapidamente, um número era irracional quando ele era uma dízima não periódica, ou seja, não percebia um certo grupo de dígitos se repetindo indefinidamente, né? Por exemplo, o número π é um número irracional, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, são todos números irracionais. O conjunto formado só por esses tipos de elementos seria um conjunto enumerável ou não enumerável? O que você pode me falar sobre isso daqui? Bom, dá uma pensadinha, se você quiser pausar o vídeo, fica à vontade, e aí você volta daqui a pouquinho para a gente ver qual é a resposta desse problema. E aí, pessoal, o que vocês conseguiram concluir sobre isso? Bom, não vou dar a resposta ainda não, hein? Ver se, caso você não tenha conseguido ainda demonstrar, vamos ver se, conforme eu vou falando aqui, vocês vão tendo uma clareza maior aí da ideia da coisa. Primeiro, vamos lembrar o que é o conjunto dos reais. O conjunto dos reais, ele é formado pela união dos racionais com os irracionais. E o que nós já sabemos? Nós já sabemos o seguinte, nós já sabemos que esse conjunto aqui é não enumerável e que esse conjunto aqui é enumerável. Isso nós já sabemos. Sabemos que os reais, o conjunto dos reais é um conjunto não enumerável e já sabemos que o conjunto dos racionais é um conjunto enumerável. E a nossa dúvida está aqui. O que a gente pode afirmar sobre os irracionais? A gente está na dúvida se é enumerável ou não enumerável. Agora, vamos pensar aqui, vamos analisar um dos cenários e ver o que acontece. Vamos supor que a gente acredite que seja primeiro enumerável, tá? Ou seja, estou aqui, vou até apagar aqui. Será que isso é possível? É possível eu pegar um conjunto enumerável, fazer a união com outro conjunto enumerável e o conjunto aqui, a união desses conjuntos, dá um conjunto não enumerável? Se você voltar em algumas aulas anteriores, a gente provou que se eu pego dois conjuntos enumeráveis e faço a união também vai ser enumerável. Então, não pode ser verdadeiro isso daqui, porque se o irracional fosse enumerável e o racional fosse enumerável, o real teria que ser enumerável. E a gente já sabe que o real não é enumerável. Então, não pode ser aqui de enumerável. Se não é enumerável, a gente está colocando aqui que ele tem que ser não enumerável. Só pode ser isso, Por exclusão aqui, a gente chega à conclusão de que os irracionais são não enumeráveis. Então, conjunto não enumerável. Em outras palavras, quando a gente analisa o infinito dos irracionais e o infinito dos racionais, nós temos mais elementos nos irracionais, uma maior cardinalidade, quando a gente compara com a cardinalidade dos racionais. Tá bom? Não sei se vocês acharam isso legal, se vocês não acharam, mas primeira vez que eu vi, achei algo bastante surpreendente, E acredito aí que muitos também concordem comigo. Bom, gente, então por hoje é só, era isso que a gente queria provar. Na próxima aula a gente ainda faz mais alguns comentários interessantes sobre esse tema. Te aguardo lá.